Apresentação: Paula Gasparian e convidados. Bom dia! Bom dia! Chegou a hora da gente falar com você sobre terapia. Papo Terapia no ar, com a nossa psicanalista, filósofa, life coach. Olha, o currículo da Adriana Tanese Nogueira é imenso. Essa mulher estuda muito, mas aí no meio do currículo dela, ela nem sabe que eu entro nessa. Eu adoro fazer essas pegadinhas com a Adriana. Você sabia que a Adriana Tanese Nogueira interpreta sonhos? Ah, sim. Nossa, a gente precisa fazer um papo terapia sobre isso. A pauta não é essa, gente. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu preciso saber disso, né? Eu preciso falar sobre isso, porque é muito legal. É muito bom. Eu adoro. E depois tem vários tipos de sonhos, inclusive, tem vários... Você acredita assim, naqueles sonhos que o pessoal sonha e vai jogar no jogo do bicho? Você sabe o que é jogo do bicho, Adriana? Sei, eu sei. Porque a Adriana morou muito tempo fora, gente. Não só, assim, não só daqui, mas no Brasil também, por isso que... Sim. Acredita? Acho que sim, é. Mas o sonho não é... Não é só isso, né? Ó, eu sei, tô brincando. É que eu... A gente começa com uma pauta aqui e termina com a outra, mas vamos falar da nossa pauta. Assim, ó, não, a pauta não é essa. Para de falar disso. É isso, a pauta é: você sabe dizer não? Pois é. Pensa aí, você consegue falar não pra todo mundo? Os pequenos nãos, tipo, eu não como pizza de atum, então eu não vou comer essa pizza. Eu não vou com você no shopping porque eu não tô com vontade. Ou você acaba comendo atum mesmo sem você gostar e você acaba indo passear com aquela pessoa sem querer. Esses são os pequenos nãos. Aí tem aqueles grandões, né, Adriana? Tipo, tem os de longa repercussão, né? Isso, ótimo. Com filhos, marido, pais e etc e tal. Esse grande não, só pra vocês conseguirem dividirem aí. Deixa eu baixar um pouquinho o meu beijo aí. Dividir aí é aquele não assim: eu não aceito casar com você. Eu não vou fazer a faculdade que você quer que eu faça. Esse já é o grandão, né, Adriana? Sim, mas sim, tem outros não. Por causa das consequências, esse grandão, né? Esses grandes, são de grandes consequências, claro, é a vida, né, da pessoa que está em jogo. Mas tem aparentes pequenos nãos no dia a dia que também levam a grandes repercussões. Quando você começa a tolir a tua vida, não fazer isso ou fazer aquilo para manter uma relação. E aí, claro, que no longo prazo, até no médio prazo, a tua vida vai não ser mais tua, né, na verdade. E aí, se você conhece alguém que não sabe falar não, já compartilha aqui, eu vou compartilhar também. E podem escrever no WhatsApp, né, que a gente vai respondendo. Inclusive, não, tá aqui embaixo já na nossa tela, tá o nosso WhatsApp, 561-727-4545. Se você não quer colocar no Facebook para não contar, a gente não vai falar seu nome, pode mandar pelo WhatsApp que a gente conta aqui a história, fala o depoimento. Mas olha, é o volume da Adriana, esse volume para conferir mesmo que dá hora. Para conferir isso aí. E aí, então, gente, vamos lá compartilhar pro pessoal que às vezes a gente não consegue falar, você precisa dizer mais não na sua vida, hein? Você tá aceitando muita coisa. Então, deixa eu já dar uma compartilhada aqui pra mulherada, pros homens, pra todo mundo. Vamos lá. Adriana, por que esse medo? Dois tipos, duas respostas. Tem o medo de magoar o outro e tem o medo das consequências. Ou seja, o que vai acontecer se eu dizer não? Pode ser que a pessoa vai ficar muito brava, o relacionamento vai romper, essas coisas. Medo do que vai acontecer depois. E tem o medo muito comum de magoar, que tanto homens como mulheres têm. E filhos com pais, mães com os filhos, marido com esposas, esposas com maridos. E nesse medo de não... Qual dos dois a gente vai falar primeiro? Gostaria de saber qual que me incomoda mais outras pessoas. Não, mas quando eu fui perguntar pra você por que as pessoas têm esse medo, né? Quando eu vou escrevendo a pauta, já vou pensando também nas possíveis respostas que você vai dar. E aí eu pensei assim, mas existe às vezes... A criança, quando ela nasce, ela fala não muito mais fácil do que o adulto. Claro, ela vai tendo um amadurecimento, vai tendo, né... Vai vendo que ela é mais espontânea e verdadeira, exato, basicamente. E aí, você acha que às vezes as pessoas tiveram uma má experiência falando não e aí também dá uma travadinha? Sim, com certeza.
E essa travada tem a ver com a espontaneidade no geral, né? Porque a criança se manifesta espontaneamente. E quando ela é tolhida muito, assim, ela não pode... por exemplo, a questão da criança, cumprimenta a titia, dá um beijinho na vovó, no vovô. Não, quer dizer, não quero. A criança, muitas vezes elas entram, elas têm que se ambientar, perceber todos esses modos, esses habitozinhos assim, né, bonitinhos, familiarmente corretos, a criança não tem. E se ela é forçada e o não dela, né, em fazer algumas coisas não é ouvido, ela vai começar a se questionar e a não ser mais capaz com o tempo de ser espontânea e verdadeira. Só pra gente encerrar essa história de criança, né? Muito engraçado quando você dá um presente pra criança, a criança não gosta. E aí, né, politicamente correto, ela fala, gostei, mas tá na cara da criança que ela não. E aí acho que já é um amadurecimento dela não falar não pra não magoar o outro, né? Pra não desagradar, né? Amadurecimento. Ela aprendeu que não pode, né? Mas aí qual a alternativa para isso? Quer dizer, seria interessante encontrar uma alternativa que ela pudesse dizer o que ela pensa, sem ser grossa, por exemplo, né? Mas poder ser ela mesma. Tem até uma mãe aqui que eu conheço, chama a Thaís de Fátima. Tudo bom, Thaís? Oi, Thaís. Ela tem criança, então vamos falar uma coisa pra ela. Tem como os pais conseguirem falar assim pro filho, você pode expressar o seu não mais vezes? Você não quer comer de verdade? Você não quer ir? Você não gostou, sei lá, do meu presente? Né? Porque às vezes até os pais fazem a criança, né, começar a falar mais sims do que não. É que justamente os pais se encontram também na situação de que a criança, por exemplo, não quer ir para a escola, não quer fazer o dever de casa, né? Tem coisas que não tem como não fazer. Sim. E aí como que a gente explica isso para a criança, né? Então tem uns nãos que a criança vai ter que engolir. Mas eu acho que para ajudá-la a engolir, a gente tem que despersonalizar. Assim, não é porque eu quero que você faça o dever de casa. Não é porque a professora quer que você faça o dever de casa. É porque é assim que acontece. Assim, tipo, tá frio lá fora, a gente se agasalha. Ponto. Você gosta, não gosta? Então, assim, a criança tem que aprender aos poucos que existem coisas na realidade que não dependem de ninguém, que são assim. E que um dia talvez ela possa parar de estudar, talvez um dia ela descubra que ela gosta, talvez a gente possa fazer o dever de casa de uma outra forma. Mas alguma coisa tem que fazer. É que são diferentes nãos, né? Agora, tem um não da criança que é o não verdadeiro, aí a família deveria aprender a ouvir, né? Mas isso vai ser mais fácil na medida em que os próprios pais são também verdadeiros, né? Porque senão como que a gente vai entender que aquele não da criança é um não que precisa ser ouvido? Exato. Só se você também souber falar os mesmos nãos, ou pelo menos se souber falar não quando você de fato sente não. É verdade, tem bastante gente aqui. Ana Paula Polveiro, Márcia Morim, a Thaís, a Vani Ramos, a Rose Nunes, todo mundo aqui, tem bastante gente, eu não consigo ver todo mundo, porque o Facebook não me deixa, pessoal, mas quem quiser contar, tem aí o WhatsApp na tela, pode mandar uma historinha aqui pra gente, ou também publicar aqui no Facebook, que a gente lê aqui sobre algum não que você teve que dar e entrou numa saia justa. Eu acho que é importante, veja, Paula, falar sobre a mágoa, né? Porque a gente tem medo de magoar. Às vezes a gente ama a pessoa, pode ser o filho, pode ser uma pessoa querida, né? Adulta. A gente ama a pessoa, a gente sabe que a pessoa, por exemplo, não quer, ou a própria uma criança, ela quer aquela coisa e não pode receber, enfim. E aí, o que eu digo sempre para as pessoas que eu atendo é o seguinte: existe o não que eu tenho que, quando eu quero falar sim, porque a gente quer muitas vezes falar sim. Sim, com certeza. E não pode, sabe que não pode, não deveria. Então eu tenho que conseguir falar não para mim mesma, ou seja, para minha necessidade de falar sim, para que o meu não para o outro, inclusive, tenha resultado. Porque muitas vezes os pais falam não para a criança e a criança continua insistindo. Porque aquele não é mais da boca para fora, não nasceu de dentro da pessoa. A pessoa não está convencida. Ela não está assim, não incorporou aquela verdade que leva ao não. Ela tá com medo, na verdade, de falar não, mas ela acaba falando, a criança pega, porque as crianças pegam muito mais do que elas se dão conta, e aí elas não obedecem. Então aquele não, a gente tem que falar primeiro não para nossa necessidade de dizer sim, porque essa necessidade
nem sempre é saudável, e entender que às vezes o não é para algum tipo de comportamento, de situação que vai abrir, quando parada, vai abrir o caminho para o desenvolvimento verdadeiro, para um verdadeiro sim. Dá para entender? Quer dizer, eu não quero que você fale assim comigo, porque tem um outro jeito de falar, entendeu? Sim. Então eu não dou picolé agora às 7 da noite, porque a gente vai jantar, né? Tem um outro sim. Explicar o porquê do não, na verdade. Nem sempre a criança entende, nem sempre vale explicar. É só não. Bom, mas aí vamos para os adultos, então, fazer as simulações de quem já está adulto e não aprendeu a falar não. Eu fiz umas simulações aqui pra gente conseguir exemplificar melhor. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, não consigo dizer nenhum tipo de não. Então, desde aquilo lá que eu falei, desde não quero comer essa pizza porque eu não gosto desse ingrediente, não quero ir no parque porque não estou disposto, ou não gosto de passear no parque, tudo que você não consegue falar, aquele nãozinho acaba indo, acaba fazendo para não desagradar o outro e você acaba tendo uma vida direcionada pelo outro. Meu Deus do céu. Então, a gente já pode marcar uma sessão daqui a 6 meses, porque a depressão é inevitável. Eu faço já um desconto. Porque ninguém pode viver assim, é impossível. Essa pessoa aparentemente na hora vai ser muito gostada, né? As pessoas vão gostar dela, mas quem vai gostar de uma pessoa que só fala assim pra você? Quer dizer, não tem graça. E não tem como você tá se anulando bastante. Tá se anulando. Então ela não tem a menor chance de ser feliz. E ela vai, se não se der conta logo, somatizar e começar a dizer não pelo corpo. Dor de barriga, dor de cabeça e uma série de outras coisas. Entendeu? Ô, Adriana, e como a pessoa pode começar então a falar um pouquinho, um nãozinho, pra tentar destravar isso, assim? É começar os pequenos nãos, né? Como um treinamento, um aquecimento. Porque às vezes eu acho que assim, as pessoas que também, ela só fala sim pra tudo, não fala, não quero comer essa pizza, não vou jantar fora, ou alguma coisa assim, esses pequenos. O outro tá acostumado de responder, de escutar o sim só. Sim, tá viciado, né? E aí a pessoa resolve tentar falar um pequeno não, e aí que recebe um baque, né? Tipo, e aí? Yes. Como é que você diria pra essa pessoa? Qual que seria a sua sugestão? Primeiro a pessoa tem que se fortalecer, porque ela tem que entender que essa incapacidade de dizer não nesse nível, ela corresponde a uma baixíssima autoestima. Ela não se sente no direito de ser diferente, de ter seu espaço, seu tempo, seu jeito de ser, suas preferências, seus gostos, né? E que, inclusive, aí eu vou dar uma, né, vou spice it up, como se diz aqui, vou colocar um pouco, apimentar a situação, porque se você tá se você é assim, tá com uma pessoa, teu marido ou tua mulher, que se estabilizou, tá confortável, né, nesse tipo de relação, a minha pergunta é, como que essa pessoa te ama? Sei lá, como é que funciona isso? A pessoa não percebe que você tá se anulando, né? Então eu daria introduzir esse assunto aí para a pessoa perceber que o outro, talvez o amor do outro, não é tão puro e tão bonito assim. Para que a pessoa sacuda um pouco de si essa necessidade de falar não, o medo da reação, porque aí vem as consequências, porque quem está confortável em ouvir sempre sim, vira um ditador, né? Você é uma escrava ou escravo. Então a pessoa, é claro que você vai... E com as crianças acontece a mesma coisa, né? São pequenos ditadores. Claro que você mexe, a pessoa não vai gostar, mas quem não gosta é o ego dela. E o ego precisa ser domado, para que inclusive a parte melhor da pessoa possa aparecer, que é isso que eu estava falando do outro sim. Então precisa tomar coragem, esperar pelo baque, segurar-se na cadeira e falar não. Quando você estava falando, né, me veio na cabeça assim, mas às vezes as pessoas, a gente tá aqui dando um chacoalhão, né? Porque a pautoterapia faz isso, dá aquele chacoalhão pra você fazer, pensar. Quando a Adriana me passa as pautas do que ela quer discutir no pautoterapia, eu sempre fico já pensando como é que vai ser o retorno disso na hora da gente estiver conversando aqui. E aí eu pensei, quando a pessoa não percebe que ela tá só no não, ou melhor, sim, que ela não consegue dizer não. Né? Porque provavelmente tem gente que faz isso no automático. No automático. E aí um dia ela percebe que ela tá incomodada de estar naquele lugar que ela não queria estar, mas ela tá indo pra agradar. Mas ela não percebeu que ela não falou isso. Eu não quero ir. Ela foi.
ela vai passar mal. Não tem como que ela não... Ela sempre... Vai chegar uma hora que ela vai perceber. Vai perceber, talvez indiretamente, ela vai começar a perceber que ela não tá bem. E aí, aos poucos, vai surgir. Porque quando você pergunta, mas o que você realmente quer? A pessoa não sabe, por exemplo, é porque ela nunca pensou. Ela nunca, de fato, parou para pensar, mas o que eu quero? Do que eu gosto? Para onde que eu vou? Entendi. Então, isso vai aparecer. E se ela encontrar as pessoas certas na vida, pessoas que realmente a amem, eles vão querer saber o que ela quer e não esperar que ela faça o que eles querem, aí ela vai perceber que ela não sabe o que ela quer. Então, tem um vazio. E se ela tem mais de 3, 4 anos, ela tem um problema sério. Bom, vamos fazer a segunda simulação aqui. Sim. Então, eu passei da pequena fase, já consigo falar o que eu não quero fazer, né? Ali, pequenas coisas, né? Já me revoltei, as pessoas vão falar, tá revoltada agora, né? Mas aí, vem aqueles pequenos nãos, né? Os maiores, né? Os maiores, que eu fico pensando aqui, né, quando as pessoas pedem casamento, fazer aquela cena, tal, e o cara tá preparado pra ouvir um não? Não. Eu acho que não. E a pessoa tá pronta pra falar, não quero casar com você? É um grande não, e vai ter consequências. Ou quando os pais, eles impõem que os filhos façam determinada faculdade, ou porque era o sonho próprio do pai, ou porque existe um legado da família. Eu conheço uma pessoa que a mãe quis que ela fizesse direito, fizesse, quando acabou de fazer a faculdade, ela entregou o diploma pra mãe, agora falou, agora eu vou fazer o que eu quero. Puxa, imagina quantos anos... Perdeu dinheiro, tempo, frustrou do mesmo jeito, né, enfim. Mas essa história, eu conheço várias dessas. Eu também. Então, assim, e aí, falar não, um grande não com todas essas consequências? Ué, que consequências teria aqui? Teria que os pais, no caso de um filho, ficassem muito bravos, poderiam, por exemplo, dizer, então você sai dessa casa, né? Você não vou te sustentar mais. Não falo mais com o filho. Bom, então, por isso eu tenho um preparo, a pessoa tem que saber. E tem que estar do próprio lado. E aí ela vai ter que bancar a sua escolha, inclusive, né? O não que ela vai ter que amadurecer dentro dela, saber que é por aí mesmo, que é isso que ela quer, que ela tá assumindo um risco, porque ninguém pode saber com certeza o futuro, mas ela vai arriscar porque é o que ela sente dentro. Então ela tá valorizando a si própria. E é o que eu chamo de estar ao lado de si própria. E ela vai ter que se jogar e assumir as consequências, sim. Porque é isso que faz o caráter. Porque a gente vai ficar em casa para fazer engenharia quando você é um artista, você está totalmente prejudicando, ainda mais nessa idade. Se você não pegar o caminho certo nessa transição entre ensino médio, faculdade e idade adulta, você pode perder o caminho por décadas. Então você tem que arriscar, sim. E no caso de um casamento, a pessoa pega... Se você gosta, claro, você imagina que você gosta dessa pessoa, talvez você pode dizer, me dá um tempo para pensar, e aí no outro momento fala que não está pronta, né? Mas... Aí já leva aquela história, então por que tá tanto tempo com essa pessoa se não achava que tá bom naquele momento, mas não é a pessoa para casar? Nossa, aí é uma outra terapia, né? Olha só, tem um depoimento aqui. Deixa eu pegar aqui da Andresa Trindade. Tudo bom, Andresa? Oi, obrigada Andresa. pela participação. Ela tá dizendo que o tema é muito interessante, que tem algum tempo que ela começou a praticar isso, mas vou ler o texto dela para ficar melhor. Hoje não tenho culpa alguma de falar não. Na realidade, muitos até se afastaram, outros eu me afastei. Esse não envolve um leque grande de situações. As pessoas não gostam de ouvir não. Nossa, ótimo depoimento. Exatamente. E aí eu vou dar um gancho aqui no depoimento dela. As pessoas não gostam de ouvir não. Não, as pessoas não gostam, tem muita dificuldade em aceitar que somos diferentes, né? E eu acho que o não pode ser dito de muitas maneiras, né? No sentido que se um pai está me forçando, o meu não tem que ser claro e redondo e firme. Mas tem outros nãos que a gente vai dando, que a gente tem que aprender, porque a dar o não tentando manter a relação. No sentido de que a gente tem que fazer caber na relação que somos diferentes, que pensamos diferentes, que podemos ter gostos diferentes e manter a relação. Se não for possível, aí não tem jeito, né? E aí as pessoas se afastam, porque
tem a necessidade de estar todo mundo, sabe, o clubezinho do Luluzinho, Joãozinho, todo mundo igual, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo gostando das mesmas coisas, porque senão as pessoas entram em crise. É verdade. O que a Andresa falou é verdade, né? Que algumas pessoas acabam se afastando. Aí eu te pergunto, as pessoas se afastam porque já tinha uma coisa errada aí, então. Sim. Sim, não aguentaram as tuas mudanças, não aguentaram quem você está se tornando, até a própria tua independência, porque muitas vezes elas não aguentam a própria, como elas se reprimem, esperam de você, amiga delas, que você também seja como elas, porque assim elas se sentem melhor, né? Aquela coisa, né? A gente divide a mesma porcaria, parece melhor. E quando você vira independente, as pessoas se assustam. Se sair da sua vida, então. É. Era. E aí, mais uma pergunta, Adriana. Aí você também tem aquela pessoa que fala não, mas é um não quase falando sim. Aquele medinho de magoar, como a gente tá falando muito disso. E aí volta, tá bom, vai. Ah, sim, acaba falando sim, né? Tenta falar não, mas não consegue e fala o sim. Você acha que é um exercício para um não definitivo? Tipo assim, aqui não tá... Não, na verdade ela vai se afundando, são areias movediças essas. Porque ela vai se sabotando, vai permitindo, dando ao outro meios para dominá-la mais, né? Para ganhar espaço mais. Porque a outra pessoa percebe que basta forçar um pouquinho que você vai. Então vai fazer isso novamente e você, ao mesmo tempo, não está do teu lado, você sabe que você é uma fraca, né? E aí tem as categorias, para finalizar as nossas simulações, tem as categorias, né? O não, que é fácil de sair, eu não vou comer, então eu não vou comer espinafre, porque eu não gosto de espinafre. Eu não vou sair com você porque eu não quero. Ou eu não vou casar. E também tem aqueles nãos que são... classificados assim, como falar pro seu chefe, eu não vou trabalhar esse final de semana? É boa essa, hein? Como que vamos fazer? Porque tem algumas pessoas, né, algumas situações que você não tem como falar não, né? Ou então você começa já explicando antes de falar não. Nada de aí se embola, aí, meu, você já ferrou, né? Ferrou. Depois da classificação é difícil isso, né? Não, eu acho que quando tem nãos que você às vezes não pode falar diretamente, N-A-O, não pode falar não. Mas você pode dizer outras coisas que significam não. Mas para isso você tem que estar, por exemplo, no caso do chefe, ou também relacionamentos amorosos, íntimos e tal, você tem que estar bem firme, não se sentir culpada depois, não ter remorsos, né? E porque você sabe que foi bom. Agora, como você pode dizer outras coisas que significam não. Eu falo isso, eu sugiro isso para as pessoas às vezes. Como assim? Significa que tipo de coisas? Tipo que você tá ocupada com outras coisas. E não com aquilo que a pessoa quer que você Vamos pedir uma lista de como sinônimos de não para Adriana Tanais Nogueira. Não, eu não tenho problema de falar não. Eu acho que é muito melhor. Eu sou bem sincera. E eu acho que se eu tô numa saia justa, eu tento dar uma introduzida, assim, não é bem assim, não dá. E depois tem um não, por exemplo, né? No meu caso, eu tenho muitas pessoas às vezes que me procuram, não sei o quê. Eu gosto de ajudar, né? Muita gente gosta de ajudar os outros, né? Ou fazer alguma coisa para pessoas queridas. E aí facilmente a gente se estica além dos nossos limites. Isso é verdade. E aí como que a gente faz? Eu digo sempre para as pessoas, a gente tem que fazer um programa só sobre limites, que eu acho fantástico isso. Porque o meu limite, eu tenho que respeitar o meu limite, que é quando toca a campanha de alarme e diz, espera aí, agora você já está extrapolando, né? Porque não é que o não, às vezes, pode virar, e eu vejo muitas pessoas que têm facilidade com não, eu conheço algumas que, na verdade, são muito egoístas. Né? É o não do exagerado. Tô nem aí. Não entra, porque o sim vem das questões do coração mais, né? E quando o coração começa, não só a fraqueza, tem a fraqueza, né? De ser submissa a alguém, mas também tem as questões do coração.
Então você quer agradar porque você gosta da pessoa, porque talvez a coisa seria até legal, mas você pode, tem tempo, tem dinheiro, tem energia, tem condições, né? Às vezes a gente se estica um pouco além, porque faz parte. Também, e aí até quando você começou a falar, eu lembrei, né? As pessoas assim, você pode fazer esse favorzinho pra mim? Aí você diz o primeiro sim. Aí daqui a pouco você tá fazendo a mudança da casa da pessoa, carregando caixa. Aí a pessoa, já que você tá aqui, você não quer já aproveitar e levar essas caixas lá pro quarto certo? E aí vai indo, e a pessoa, por amizade, por amor, por tudo. Aí você já tá extrapolando, né? Tá abusando, tá abusando. É a mesma coisa da pessoa que tá na relação com alguém que fala sempre sim. A pergunta que eu faço é como é que alguém vai achar que é uma relação legal, assim, ou que alguém tá te ajudando, você tá me ajudando, eu abuso da tua generosidade, que relação eu tenho com você, que pessoa eu sou, né? Toda vez que a gente começa num assunto, num papo terapia, a gente acha mais umas 3 pautas. A gente vai estar aqui na terceira idade, ainda com as pautas desse ano, porque uma pauta atrás da outra, né? O Paulo disse, o não mais terrível é aquele, não disse pra você não fazer. É fogo, né? Ninguém gosta desse tipo de frase. Bom, gente, o papo terapia acabando. Tá muito rápido. A gente tem tanta coisa pra falar sempre, que 39 minutos está sendo muito rápido. Bom, vamos agradecer o pessoal aqui que tá conectado. Teve muita gente que participou, mandou um oizinho aqui. A Rosa Nunes, a Thaís de Fátima, como eu falei, Ana Paula Polveiro, o Maurício, nosso parceiro, que tem um super programa aqui toda a segunda ou toda terça, deixa eu checar aqui. Negócio Fechado, todas as terças, da 1 às 3 da tarde, entrevistas com vários empresários, eu já assisti, vale muito a pena, tem muita história interessante, muita gente bacana, top. Também tá a Andresa Trindade, que mandou o depoimento para ela, a Lúcia Pereira, o Paulo e a Heloísa Fernandes Join. Tem outras pessoas que estão aqui com o olhinho, mas eu não consigo verificar quem é. Muito obrigada para todo mundo, um ótimo final de semana. Mas antes, se você acha que você ainda tá... Lembra quando a Adriana falou? Daqui a 6 meses você consegue falar, não consegue falar não ainda, daqui a 6 meses você pode estar com uma depressão. E aí... Segue lá, Adriana Antonese Nogueira, no Instagram, @ATN Psicologia Dialética, ou pode ligar para você também, né, Adriana? Sim, 561-305-5321. Se você tiver algum não específico que você precisa falar e tá difícil de falar, eu posso te ajudar. De repente, né, pode ter um não que você sabe que tá aqui e você... porque às vezes você não sabe quer mais trabalhar naquele não... lugar, não quer aceitar aquele pedido de casamento, quer mudar algumas coisas no relacionamento. Não quer ficar mais nesse país, enfim. Muita coisa. Muita coisa pra gente decidir, não é verdade? É isso, pessoal. Muito obrigada. A gente volta com a Papo Terapia sexta-feira, às 11 horas. Esse vídeo aqui do nosso programa fica lá no YouTube do Gazeta News, então se você quiser depois mandar para alguém, é só compartilhar, se quiser checar de novo, ou compartilha aqui pela mesma página do Gazeta News no Facebook. Até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau, bom final de semana!